Bom dia a todos. O nosso grupo é formado pelo Caio Cardoso, Jéssica Bauer, Laura Gomes, Márcio Felipe e por mim, Naira. O nosso tema é fisioterapia no Grande Queimado. Os tópicos que serão abordados nesse trabalho são os seguintes: o que é o Grande Queimado, alterações sistêmicas, importância da fisioterapia, recursos fisioterapêuticos e também serão apresentadas as nossas referências. Então, o que é o Grande Queimado? O grande queimado, ele é o paciente que apresenta queimaduras de primeiro e segundo grau, com área corporal atingida maior do que 26%, ou o paciente que apresenta queimaduras de terceiro grau, com área corporal atingida maior do que 10%. Quando esse paciente chega para o atendimento, como a gente vai quantificar a porcentagem de área corporal atingida dele? O mais utilizado para chegar a esse número é a regra dos 9. Ela usa o número 9 e os seus múltiplos para poder dar um valor, uma porcentagem, de acordo com cada área do corpo. Então, a cabeça ela corresponde a 9% da área corporal. Os membros superiores, cada um, representam 9%, enquanto os inferiores representam cada um 18%. O tronco na parte da frente corresponde a 18%, e na parte das costas, 18% também. E a região genital representa 1% da área corporal. Somando esses números, a gente chega ao valor de 100% de área corporal. Então, por exemplo, um paciente que ele chega para o atendimento com os dois membros inferiores acometidos por queimaduras de primeiro e segundo grau, ele vai apresentar um total de área atingida de 36%. Assim, ele é considerado um paciente grande queimado. E eu estou comentando das lesões de primeiro, segundo e terceiro grau, e agora definindo um pouquinho cada uma delas. A lesão de primeiro grau, ela é uma lesão mais superficial. Ela vai atingir a epiderme apenas. Já a lesão de segundo grau, ela atinge a epiderme e a derme. E a lesão de terceiro grau, ela já vai acometer a epiderme, a derme e também outros tecidos, como músculos, tendão, tecido ósseo. Assim, ela é uma lesão mais grave e mais profunda também. Só que as queimaduras, elas não vão causar alterações apenas no local onde elas aconteceram. Elas também vão resultar em alterações sistêmicas. No sistema cardíaco, principalmente nos pacientes mais graves, aqueles acometidos com queimaduras de terceiro grau em uma área muito extensa do corpo, por essas lesões, ele vai perder muito líquido por meio de evaporação, resultando assim numa perda plasmática considerável. E além disso, esse paciente, ele também normalmente ele vai ter diminuído a ingestão de água. Assim, a reposição de volemia ela vai estar comprometida e o paciente ele pode entrar num quadro de hipovolemia, podendo resultar até em choque hipovolêmico. Já no sistema renal, essa hipovolemia que eu comentei, ela vai resultar na diminuição da perfusão capilar e dessa forma também na diminuição do débito urinário. Nessa situação, o organismo ele vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Só que esse sistema ele vai fazer com que ocorra vasoconstrição periférica. E nisso ocorre a redução da quantidade de sangue que vai chegar aos rins. Então, o paciente ele pode chegar ao quadro e ter uma insuficiência renal aguda. Em humanos, essa incidência de insuficiência renal aguda, ela chega a variar de 0 a 38% nos pacientes com quadro de queimaduras, e o índice de mortalidade ele chega a ser maior de 70%. Então, assim, é um sistema que ele pode ser muito acometido e resultar em fatalidade. Já no sistema respiratório, principalmente quando a forma como esse animal ele é acometido pelas queimaduras, como por exemplo se for o caso de um incêndio, esse animal ele pode ter inalado substâncias tóxicas e com certeza inalado um ar superaquecido. Com isso vão ocorrer danos ao pulmão
como um processo inflamatório e até uma intoxicação. E as queimaduras nas vias aéreas superiores, elas são críticas nas primeiras 4 a 48 horas, influenciando assim no prognóstico desse paciente. Já o sistema metabólico e endócrino, ele é acometido principalmente pela liberação de fatores inflamatórios, de mediadores inflamatórios, e juntamente com a resposta ao estresse, que é muito presente num quadro de queimadura. E com isso ocorre o aumento do cortisol, da demanda de glicose, da temperatura corporal, da taxa de metabolismo basal, e entre outros. E dessa forma, o paciente ele vai ter consideravelmente um aumento no requerimento de energia. Quanto à importância da fisioterapia, ela atua diminuindo as sequelas deixadas pela lesão, auxilia na cicatrização e, consequentemente, melhora a qualidade de vida do paciente. Estudos mesmo comprovam que pacientes submetidos à fisioterapia logo no início do seu tratamento, de sua recuperação, eles têm maior possibilidade de terem menos sequelas. Então, principalmente o grande queimado, que pode sofrer com um processo de encurtamento, com perda de amplitude de movimento, a fisioterapia sendo começada bem no início da recuperação, ela faz um papel muito importante, uma grande diferença na recuperação e na melhoria da qualidade de vida desse paciente. E quais são os objetivos da fisioterapia no paciente grande queimado? A fisioterapia ela tem o objetivo de obter uma ferida limpa para o desenvolvimento da cicatrização, manter a amplitude do movimento, impedir complicações ou reduzir as contraturas cicatriciais, impedir complicações pulmonares e melhorar a resistência cardiovascular. Agora eu vou falar sobre os recursos fisioterapêuticos que podem ser aplicados no paciente grande queimado. Quando a gente foi buscar sobre esse tema, a gente viu que é um pouco escasso os trabalhos direcionados para a veterinária. Então, quanto aos recursos fisioterapêuticos, a gente achou mais aplicabilidade em humanos, no caso de trabalhos. Mas a gente sabe também que é possível aplicar esses recursos na veterinária também. Então, o primeiro recurso que eu vou começar falando é o posicionamento. O paciente, ele mesmo no leito, até em algum estado de inconsciência, deve ser realizado seu posicionamento correto, para que ele não desenvolva deformidades e rigidez muscular. Então, esse paciente também ele deve ser alternado, ele não deve ficar parado numa mesma posição durante muito tempo. Por quê? Porque se ele for movido de posição, ele vai evitar com que ocorra contraturas, úlceras por pressão e até edema. Já na fase de cicatrização, o posicionamento é importante para prevenir o processo de encurtamento. O paciente ele deve ser posicionado de uma forma que a articulação ela se oponha ao efeito de encurtamento. A cinesioterapia respiratória ela é importante devido aos danos que podem ser causados aos pulmões e às vias respiratórias superiores, como eu já comentei. Então, a cinesioterapia respiratória ela vai utilizar das técnicas de desobstrução brônquica, da drenagem postural, da reexpansão pulmonar e da reeducação da função muscular respiratória. Mas é importante que esse quadro seja acompanhado, porque o paciente ele já pode estar apresentando algum outro sintoma, presença de líquido, pulmões. Então, ele deve ser avaliado antes que a técnica seja aplicada. E a cinesioterapia geral também deve ser aplicada. Ela é importante para a manutenção do movimento e da força muscular, estimula a circulação e também promove a reestruturação do colágeno. Ela deve ser iniciada assim que o paciente já apresentar condições clínicas para a reabilitação. E também é recomendado que antes de aplicar a técnica, antes que qualquer movimento seja feito nesse paciente, seja realizada uma massagem, tanto no local acometido, nas lesões, como também nas áreas adjacentes,
para melhorar a mobilidade tecidual. A crioterapia é uma técnica que ela deve ser aplicada logo após a lesão. Ela tem o objetivo de minimizar a formação de edemas, bolhas e promover a analgesia, auxiliar no processo de cicatrização e também alongamento do tecido conjuntivo. Então, ela é muito importante para o momento logo após a ocorrência dessa lesão por queimadura. A eletroterapia, ela busca a recuperação da função motora perdida ou diminuída, depende do caso do paciente. O estímulo de Fez no local, ele aumenta a atividade muscular e assim a força muscular consequentemente, e chegando a poder até recuperar o músculo que foi hipotrofiado pelo desuso. A laser terapia, ela é uma técnica que ela é muito utilizada quando a queimadura ela ainda está em estágio aberto, porque ela bioestimula a regeneração da área através do reparo tecidual. E ela é uma técnica de utilização rápida, não invasiva e bem efetiva. No ultrassom, a resposta que a gente espera é uma aceleração da resposta inflamatória, que vai ocorrer, assim, liberações de histamina, de fatores de crescimento pela granulação de macrófagos, mastócitos e plaquetas, e induz o processo de síntese de fibroblastos e colágeno. Então, assim, o ultrassom ele vai ajudar no processo de reparação dos tecidos moles. A radiação infravermelha ela é uma técnica que é empregada para o alívio da dor e ela ajuda no reparo de lesões de tecidos moles, melhorando a mobilidade articular, mas principalmente a questão do alívio da dor. Agora eu vou reproduzir um vídeo que ele vai demonstrar a aplicação da fisioterapia na recuperação de uma onça que ela foi resgatada no Pantanal agora nesses últimos incêndios que ocorreram lá. As equipes, né, eu não sei se todo mundo está sabendo, mas as equipes veterinárias elas estavam lá resgatando os animais e esse animal estava com muitas queimaduras nas patas. Então, esse vídeo mostra a aplicação de técnicas de fisioterapia na recuperação. Dias atrás, durante a cobertura do incêndio no Pantanal do Mato Grosso, a equipe do Estadão encontrou essa onça pintada às margens do rio Coricho Negro. O animal tinha as patas muito queimadas, estava fraco, não conseguia se alimentar e agora está aqui nesse instituto em Goiás, passando por um processo de reabilitação. E segundo os veterinários, muito em breve vai poder voltar ao Pantanal. Os outros estão respondendo muito bem ao tratamento. O tratamento está sendo feito graças à participação de vários parceiros que a gente tem aqui. Ele chegou para a gente faz uns 10 dias. A gente tinha programado que ele ficasse aqui pelo menos um mês e meio até recuperar totalmente. O tratamento e a resposta dele está evoluindo tão bem que eu acho que esse tempo pode ser até pela metade. Então muitas feridas já cicatrizaram. Estou fazendo uma técnica de laser-terapia sistêmica que chama ILIB. A gente pega um vaso de grande calibre e coloca o laser, que é um laser que tem radiação infravermelha e vermelha, um laser frio, não gera calor. E aí ele vai por via sistêmica, ação anti-inflamatória, analgésica, contra células cicatriciais. Então primeiro eu faço a forma sistêmica, que é o ILIB, e depois eu vou fazer a forma tópica, em cada lesão. A gente aplica o gás ozônio concentrado nesse local, que é um local de feridas. Aqui tem uma sonda, né, onde esse gás sai e circula somente nessa região. Dessa forma, o gás em contato com essas feridas consegue fazer uma melhor perfusão, né, das células, fazendo com que o tecido que está machucado se regenere mais rápido e as células que estão doentes sejam degradadas pelo organismo através do gás de ozônio. O estado geral dele está muito bem, já ganhou peso, está se alimentando muito bem.
Então, eu acredito que em pouco tempo ele já tem a condição de retornar à natureza. Com relação à devolução do animal à natureza, como é que isso funciona, o que tem que ser levado em conta? Então, aqui a gente está funcionando como um hospital para ele, né? Então, o que acontece? Esse cara uma hora vai receber uma alta médica, né? E quem vai decidir quando e para onde ele vai serão os órgãos competentes. Vão ter que fazer uma avaliação da região e se essa região tem condição de receber ele de volta. Então, esse vídeo, ele mostra na prática a aplicação das técnicas de fisioterapia no animal. Então, a gente pode concluir que a fisioterapia no paciente grande queimado, ela possui diversas técnicas aplicáveis e mostra-se uma grande aliada no processo de recuperação, sendo capaz de minimizar ou até extinguir as possíveis sequelas que possam aparecer diante do quadro. Aqui nós fizemos um infográfico resumindo todo o nosso trabalho. E obrigada. E por fim, as nossas referências.